Então, pessoal, agora vamos voltar depois de muito tempo para continuar o assunto de química, tá? A gente estava falando de atomística, da distribuição eletrônica, né, tal, tudo isso aí, e faltou falar um pouco sobre um assunto muito importante que leva a características especiais das substâncias, né, que é também bastante cobrado na prova do ITA, que é a formação de moléculas polares e apolares, ou seja, isso tem a ver com a eletronegatividade e eletropositividade dos elementos envolvidos, né? Então, do que se trata isso, né? Você vê, quando eu falei sobre a distribuição eletrônica, a distribuição de Pauli, né? A gente falou um pouco sobre formação de camadas, né? E você vê que dependendo do tamanho do átomo, do núcleo dele, ele tem um número de prótons, né? E esse número vai aumentando, né? Vai de 1 até 100 e pouco, né? Então, quanto maior o número atômico, ou seja, o número atômico é o número de prótons que tem no núcleo dele. Quanto maior o número atômico, maior é a quantidade de cargas positivas, porque é a maior quantidade de prótons, né? Com isso, ele vai se tornando um átomo maior, né? E muito mais carregado. Então você vê que o que acontece? A atração que o átomo tem sobre seus elétrons, ela varia de acordo com o tamanho dele, né? Por quê? Quanto mais carga, né, mais força ele atrai, né? Com mais força ele atrai os elétrons. Só que também acontece que quando você vai aumentando o tamanho dele, né, o número de elétrons também aumenta, que é para manter ele neutro, o número de prótons igual ao número de elétrons. E com isso, ele vai ter assim um tamanho maior, fica uma bola maior, né? Porque tem que ter mais elétrons. Então você vê que ele tem diferença de tamanho e de carga. Isso vai fazer com que ele, quando ele vê um elétron lá passando pelo lado dele, ele vai fazer com que ele tenha uma força de atração desse elétron, né? Então quando ele tem então ele tem naturalmente uma tendência de atrair os elétrons. E essa força, essa tendência a gente chama de eletronegatividade, tá? O que é eletronegatividade? Então essa força, essa tendência. Por outro lado, existe a força conjugada, que é a eletropositividade, né? O que é a eletropositividade? A tendência dele perder os elétrons, né? Com isso, você vê que tem uns caras que são mais fominha por elétrons do que outros, né? Que isso, por exemplo, que aconteceu na ligação iônica, né? Então, um vai ser mais eletronegativo, tá? E outro mais eletropositivo. Os eletronegativos eles têm a tendência a puxar mais fortemente os elétrons para ele. E nisso, quando eles se juntam em moléculas, né, isso vai fazer um efeito muito grande na distribuição das cargas dessa molécula, né? Se, por exemplo, um átomo puxa mais forte os elétrons do que outros numa molécula, ou seja, as cargas negativas, né, vão estar mais localizadas em um certo ponto do que em outro. Então, o que acontece? Se eles são mais posicionados de um lado, quer dizer que vai ter um lugar positivo e um lugar negativo. E isso vai formar tipo um que a gente chama de dipolo, né? Ou seja, vai polarizar, ou seja, vai ter que nem uma pilha, um polo positivo e um polo negativo. Com isso vai influenciar muito em, por exemplo, temperatura de ebulição, temperatura de fusão dos elementos, das substâncias, né? E isso a gente dá o nome essa polarização, né? De dipolo, eles vão fazer com que tenham forças intermoleculares. Inter são moléculas diferentes, intra quando é dentro de uma coisa só, né? Tipo internacional, em diferentes países, né? E intranacional é dentro do país. Então, você tem entre moléculas que estão próximas, você vai ter forças de interação entre elas, tá? Então, essas forças intermoleculares é que vão ser estudadas, tá? Na sequência. O que você pode levar isso em consideração, você pode levar isso em consideração observando a tabela periódica, né? Existe uma distribuição de propriedades, né? Dessas propriedades, por eletronegatividade, raio atômico, densidade. Então são chamadas propriedades periódicas dos elementos, tá? Eles se repetem periodicamente, né? Então isso faz com que você tenha essas propriedades, né? E com isso, pela tabela periódica, você pode determinar que tipo de propriedade tem aquele elemento, né? Com relação aos outros. Então, o que a gente tem que ver? Você tem que ver primeiro a formação dos dipolos, a formação das polaridades, né? E depois as forças intermoleculares. Depois disso, as forças intermoleculares, você vai ver a sua relação com o ponto de ebulição e o ponto de fusão, tá? Então é isso.
vamos partir, tá? Vamos começar a estudar essa matéria. Vou passar para outro vídeo. Falou!